Estamos recebendo hoje o vice-presidente da Volkswagen Caminhões, Marco Saltini, o qual eu conheço há muito tempo, hein, Marco? Na época do Estadão, o Jornal do Carro, a gente já fazia entrevista. Ele já era uma referência na área de emissões, na área de regulamentação e de meio ambiente, né? E aí, hoje o mundo só fala nisso, né? Só fala em redução das emissões, redução da descarbonização, e você já é um especialista há 40 anos, há 30 anos aí atrás. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, João. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer te encontrar. Realmente a gente já se conhece há muito tempo, já passamos poucas e boas juntos, né? Vivendo aí esse mundo Sim. automotivo. E eu não me considero um especialista de nada, né? Eu sempre digo que eu sou um generalista. Eu tenho que conseguir conversar sobre vários assuntos, nem sempre com a profundidade necessária de um especialista, mas de poder entender um pouco como é que a gente desenvolve esses temas. E de fato, como você falou, o tema de hoje, toda essa questão de mudança climática, emissões, a gente vem acompanhando isso já desde o início, né? Eu tive o prazer de trabalhar até na formulação, contribuir com a formulação do Programa de Emissões Brasileiros de Veículos, né? Então, é uma história, um programa exitoso, né? O Proconv, talvez uma das maiores políticas públicas brasileiras que deu certo e que continua funcionando até hoje. Bom, você é vice-presidente da Volkswagen Caminhões, eu queria começar falando de caminhão. O Brasil é um dos maiores mercados de caminhões do mundo, né? Inclusive algumas marcas, não sei a Volkswagen, mas algumas marcas de caminhões do Brasil, elas têm uma presença, é o segundo mercado, além da sua matriz, né? De tal a importância que o caminhão tem para o Brasil. Como que nós chegamos nesse momento, né? Por que nós construímos essa necessidade de caminhão tão grande? Bom, no caso da Volkswagen Caminhões e Ônibus é o nosso primeiro mercado, né? O maior mercado nosso é o mercado brasileiro, além de mais 30 outros mercados, mais de 30 mercados para os quais a gente exporta. Mas o Brasil fez uma opção na década de 50, né? Aquele plano de 7 metas do Juscelino Kubitschek, e nessa opção focou no segmento rodoviário para fazer transporte de carga, né? Mas há alguns mitos aí, quando a gente fala, poxa vida, não tem ferrovia no Brasil, por isso que a gente tem que ter um monte de caminhão nas ruas. Não. Na realidade, o Brasil transporta hoje aproximadamente 65% da carga pelo meio rodoviário, né? A Europa, 62%. Os Estados Unidos, 70%. Então não é que há uma diferença tão grande assim, né? Porque é o tamanho do Brasil que exige isso. Primeiro, nós temos dimensões continentais. Segundo, é que o que talvez seja muito diferente entre Europa, por exemplo, e Brasil, é que lá você tem distâncias menores a serem percorridas, né? Aqui você tira um caminhão do Rio Grande do Sul para ir para o Pará. Mas o trem não chega em tudo quanto é lugar. Você vai precisar do caminhão em algum momento. O navio não chega em tudo quanto é lugar. Por mais que você faça um sistema de cabotagem, você não vai conseguir. O rio não está lá em tudo quanto é lugar, o mar não está lá em tudo quanto é lugar. Então você vai necessariamente precisar de caminhão, né? E no mundo é assim. Não é no Brasil que é assim, no mundo é assim. Mas aqui a gente tem essa particularidade de ter sido uma opção que o país tomou na época. Não cabe a gente julgar hoje se isso foi acertado ou não, porque o passado... Apesar de que o Brasil é um país interessante, né? Como disse o Pedro Malan, aqui até o passado é incerto, né? A gente nunca sabe exatamente o que muda, mas você não tem como voltar na década de 50 e tomar uma outra direção. O que precisa é uma agregação agora dos modais e investimentos nos outros modais, porque é fundamental que você tenha isso. Mas o caminhão sempre vai ter uma parcela importante. A ordem era governar... abrir estradas, né? Isso que estava colocado. Isso aí. De fato, não dá para a gente julgar agora se certo ou errado, mas o fato é que a própria indústria automobilística reclama da dificuldade que é você fazer o transporte do Brasil não limitado, mas usando prioritariamente o caminhão nas estradas, né? De qualquer maneira, você não acha que nós devíamos ter uma rede ferroviária um pouco melhor, não? Não, sem dúvida devíamos. Nós devíamos usar todos os modais de transporte de uma forma inteligente, agregando e conseguindo a sinergia necessária para eles, né? De fato, talvez o nosso maior problema não é nem o fato de você
de reclamar, porque eu poderia ter meios mais econômicos de fazer esse transporte, mas é de uma infraestrutura que seja adequada para movimentar um país como o nosso, né? O que a gente percebe é isso, a gente tem uma carência de infraestrutura, mesmo a infraestrutura rodoviária, né? Estradas mal mantidas, você tem mal sinalizadas, então uma série de acidentes acontecem por construções mal feitas, né, de rodovias. Então precisaria realmente se focar na solução do problema. Isso não é uma solução de um governo, isso deveria ser uma política de Estado, né, para que fosse perene e você conseguisse avançar. Você tem razão, né? Se a prioridade, já que a prioridade é o transporte rodoviário, que tivéssemos uma grande rede de estradas e rodovias asfaltadas, né? Está faltando isso também no Brasil. Os dados apontam que da nossa malha rodoviária, aproximadamente 12, 13% é pavimentado. Nossa. Né? E de diversos tipos de pavimentação, né? Desde uma estrada de primeiro mundo que você encontra em alguns estados no Brasil, na região sudeste principalmente, até estradas que, na realidade, você enfrenta uma situação na qual dificilmente você vai acreditar que um veículo vai passar por lá, né? E ele tem que passar. E isso acaba exigindo uma adaptação dos modelos, né? Dos caminhões, principalmente, para rodar no Brasil, né? Não é qualquer caminhão que roda na Europa que vai enfrentar as estradas brasileiras. Existe essa adaptação na indústria? Existe. A gente usava um termo muito comum, que chamava assim a tropicalização. Né? De trazer um produto para o Brasil. E, de fato, um dos principais itens, né, de desenvolvimento nosso é suspensão. Isso não vale só para caminhão, não. Para automóvel também, né? Você percebe muitas vezes um veículo vem para o Brasil, ele tem lá um pneu com um certo perfil, aquele vem com um perfil mais alto, porque a quantidade de buracos que você tem nas vias vai fazer com que fatalmente, se ele usasse esse mesmo perfil lá, amortecedor diferente, mola diferente, a mesma coisa. Então, a necessidade, por exemplo, isso nos dá um certo orgulho, né, da engenharia nacional, de você desenvolver produtos muito robustos para enfrentar qualquer coisa. Então, o produto feito no Brasil, o caminhão feito no Brasil, ele pode rodar em qualquer lugar. Claro que você necessita de adequações às situações locais. Nós acabamos de lançar a linha de produto Euro 6 no México. México tem uma característica de altitude, então eu preciso checar se efetivamente essa altitude, como é que os motores vão funcionar em altitude. Então, você faz todo um trabalho de desenvolvimento focado nisso. Você vai lembrar, Joel, de um período que um engenheiro de uma montadora que começou a exportar para os Estados Unidos disse: esse produto para os Estados Unidos teve que sofrer 2.400 modificações. Eu lembro bem. Né? E aí parece que a qualidade do produto nacional é ruim. Fox, era o Fox da Volkswagen. A Volkswagen começou a exportar para os Estados Unidos. Voyage, né? Para nós aqui o Voyage, não o Fox que foi vendido aqui, né? O nome foi usado depois de um outro modelo. Era o nosso Voyage que chamava-se o Voyage daquele Gol quadradinho que foi exportado para lá. Mas quando você fala de 2.400 modificações, está envolvido tudo. Por exemplo, no Brasil a gente não enfrenta neve. Nos Estados Unidos você tinha que ter todo o sistema de ventilação do veículo, com, por exemplo, saídas de ar diretamente aqui onde você tem a região do vidro lateral, onde você vai enxergar o espelho retrovisor lá de fora. Se você não tivesse aquilo, a condensação ali não te permitiria enxergar. São detalhes que para nós não passam despercebidos. Na época, o Brasil não tinha como obrigatório o brake light. Nos Estados Unidos era obrigatório, então você tinha que pôr um brake light. Poxa vida. Bom, é só colocar um brake light. Mas aí o brake light ele vai encostado no vidro traseiro. Eu tenho que fazer um vidro traseiro que tem uma máscara que não permita você enxergar lá a cola que está passando. Então você tem uma serigrafia diferente. Eu tenho que ter um chicote diferente. Então você faz modificações para adequar. O tipo do tecido do banco. Olha, o americano gosta do carro, sei lá, tecido xadrez. A gente não usa no Brasil, então vamos mudar. Então, a colocação que era uma colocação de um engenheiro dizendo positivamente, dizendo assim, fizemos 2.400 modificações para adequar o produto para o mercado local, porque essa é a preocupação da montadora. E quando o Brasil desenvolve, por exemplo, principalmente a suspensão que você colocou, que é uma necessidade para o território brasileiro, imagino que também seja para outros países do terceiro mundo. Isso caracteriza o Brasil como uma possibilidade de exportar esse produto para países da América do Sul?
por exemplo? Polo de referência de desenvolvimento de determinado produto. E é isso hoje, o Brasil Você é isso. pegar a própria Volkswagen do Brasil, né, a empresa do grupo, ela hoje é um polo de desenvolvimento de biocombustíveis no grupo Volkswagen. Aqui, a Volkswagen do Brasil. Por quê? Porque desenvolveu toda uma expertise aqui em função da gente ter lançado na década de 80 o programa do álcool, de você ter... Porque eu tenho um problema, né, Joel? A idade denuncia algumas coisas, né? A gente hoje vende etanol, na minha época era álcool. Eu falo álcool até hoje. Então às vezes eu tenho uma dificuldade tremenda para falar de etanol. Mas a Volkswagen desenvolveu uma expertise e foi nomeada pelo grupo como sendo a base de desenvolvimento de biocombustíveis é o Brasil. Aliás, em relação ao pioneirismo da Volkswagen no desenvolvimento de tecnologia, a Volkswagen Caminhões também foi a primeira a criar um caminhão elétrico no Brasil, não é isso? E como é que você está enxergando essa Vamos lá, evolução? né? Desde 1983, com o primeiro caminhão a álcool, 83, e culmina em 2017 com o início do projeto do E-Delivery, o primeiro caminhão elétrico desenvolvido e produzido no Brasil, né? E você tem que estar acompanhando a evolução, né? E o que nós entendemos na época era isso: olha, nós precisamos começar a criar alternativas. Aí você fala assim, pô, mas você criou um caminhão elétrico urbano, por quê? Então há motivações para isso, né? Porque você na distribuição urbana, você tem o controle dessa autonomia, né? A gente fez um desenvolvimento, na época, uma parceria com a Ambev. O maior roteiro que a Ambev tinha de distribuição de bebida é 50 quilômetros. Porque depois acaba a bebida, você tem que voltar para o depósito para carregar de novo o caminhão para poder redistribuir bebida. E voltando para o depósito, você pode recarregar. Você recarrega. Então você fala o seguinte: a autonomia de um E-Delivery, por exemplo, pode ser com 3 packs de bateria de 150 km. Eu não preciso carregar o caminhão todo dia. Se esse caminhão vai voltar e vai ter que reabastecer de bebida para distribuir, nesse tempo eu posso carregar, mas eu tenho autonomia para rodar 3 dias. E está funcionando, então, o caminhão está... Funciona. E você veja, eu dependo menos de uma infraestrutura, por exemplo, de Estado. Porque o cliente que compra, ele pode, no depósito dele, fazer a infraestrutura de carregamento. Então, o projeto é muito mais do que simplesmente desenvolver um caminhão elétrico, né? A gente... Quando a Volkswagen Caminhões partiu para desenvolver esse projeto, ela resolveu desenvolver um ecossistema completo. Então hoje eu não vendo apenas um caminhão. Se o cliente quiser comprar carregador, a gente tem lá parceiros, né, 8, 10 carregadores homologados, apropriados para esse veículo. Se ele quiser comprar energia verde, a gente vai encontrar o parceiro para ele comprar energia verde. Então ele vai comprar uma energia sustentável, que está sendo gerada por uma fonte sustentável. Então é todo um ecossistema focado em você não apenas vender um produto, até porque a gente costuma dizer que a gente não vende caminhão e ônibus, a gente vende solução de transporte. É isso que a gente vende, porque no fundo você tem que estar entendendo, no caso de caminhões e ônibus é muito mais específica a venda do que no automóvel, é uma compra mais emotiva, né? Nesse caso é uma compra, a não ser que seja logicamente uma locadora de veículo, que aí tem uma racionalidade do produto que ela vai comprar, mas no caso de caminhões e ônibus, não, né? Uma compra técnica, né? Mas ainda é muito caro, né, o caminhão elétrico, em relação ao caminhão a bateria ainda é muito cara, né? Você acha que a tendência é reduzir esse preço? Já vem reduzindo, né? E o que a gente percebe é isso. Logicamente que essa bateria vem sendo desenvolvida, vem sendo aprimorada, e isso... O próprio volume, por escala, você vai conseguir reduzir o custo. Agora, essa tecnologia está absolutamente aprovada para o uso urbano, não é? Que é onde vocês estão trabalhando. E para o estradeiro, o caminhão de longa distância, você acha que a tecnologia elétrica tem espaço? Talvez no futuro, sim. Mas eu acho que a gente não pode abrir mão de outras tecnologias que são capazes de permitir essa transição, né, que a gente precisa fazer, a transição energética. E aí você tem alguns outros mecanismos que podem ajudar, né? O Brasil é muito forte em biocombustível, né? A gente hoje já tem 14% de biodiesel no diesel, mas você tem uma possibilidade muito grande do HVO, que é o que a gente chama de diesel verde, né? Que é um óleo vegetal que vai agregado do processo produtivo, como se você tivesse uma refinaria de petróleo produzindo diesel a partir de uma nafta, e você consegue produzir um combustível perfeitamente adequado, o que a gente chama de drop-in. Você põe o combustível em qualquer veículo e vai funcionar. Então, se você colocar o HVO, 100% de HVO num veículo movido a diesel, ele vai funcionar, independente da tecnologia que ele tenha,
ele pode ser um Procon VP8, um Euro 6, pode ser um P5, que é um Euro 3, sem dúvida não vai funcionar, com a vantagem de que você tem um combustível renovável, primeiro, e segundo, que ele reduz significativamente as emissões. Na Fenatran vocês apresentaram uma opção, um caminhão híbrido, né? Elétrico e diesel. É uma outra alternativa. A gente apresentou na última Fenatran um Meteor híbrido. Ele tem um eixo elétrico, é um terceiro eixo elétrico, é um caminhão trator movido com motor a diesel, que pode usar HVO, qualquer proporção, mas que tem acoplado esse eixo elétrico que me permite, em alguns casos, por exemplo, numa subida, numa ultrapassagem, você ganha potência no sentido de você melhorar, otimizar o desempenho desse produto. Além disso, dos testes iniciais, porque esse é um produto que está em desenvolvimento, dos testes iniciais que a gente tem uma redução de 10% aproximadamente de consumo de combustível, isso depende muito, logicamente, da operação, mas aproximadamente 10% de consumo de combustível e 15% nas emissões de CO2. Então você, significativamente, você melhora, otimiza a eficiência desse produto. Vocês vão produzir também ônibus, né? Na verdade, o que a gente está enxergando hoje é que o segmento de ônibus talvez seja o mais promissor na tecnologia elétrica, em função da necessidade que o poder público, né, que os grandes centros urbanos têm de reduzir drasticamente as emissões de poluentes, e o elétrico é a solução, né? Como é que você está enxergando esse mercado de ônibus no Brasil? Talvez seja o mercado, em termos de volume, que vai realmente ser mais significativo, exatamente pelo que você falou. O poder público quer dar sua contribuição, né? E no transporte público é importante você melhorar, até porque você está em grandes centros, você melhorar e reduzir as emissões locais, então esse é o primeiro passo. Mas ele tem desafios, Joel. A gente percebe até o que está acontecendo aqui. Nos últimos dias aí saíram algumas notícias sobre empresários de ônibus que adquiriram ônibus elétricos, mas não tem como carregar esses ônibus. Porque a infraestrutura necessária é uma infraestrutura de carregamento de alta tensão, pesada, né? Então, de grande potência. Então você precisa realmente, em alguns casos, trabalhar e desenvolver a infraestrutura para poder permitir o carregamento desses veículos. E veja uma coisa, você compra um carro elétrico, você instala um wallbox na sua casa, mesmo que você não instale, se você quiser, você carrega numa tomada 220. Vai demorar mais tempo, mas ele vai carregar numa tomada 220. Né? Se você tiver um sistema trifásico mais rápido, de alta potência mais rápido, mas você pode fazer isso. A outra coisa é quando você vai para uma garagem de ônibus, vamos dizer 100 ônibus, que chegam lá 1h30 da manhã, que tem que fazer uma higienização, que tem que, às vezes, fazer alguma manutenção, não necessariamente da parte de powertrain do veículo, mas imagine um balaústre que está solto, um banco que quebrou, você vai ter que fazer uma manutenção, você vai ter que abastecer, o que fazia num veículo diesel com 15 minutos, agora você vai demorar 3 horas para fazer isso, você tem 100 ônibus para fazer isso, mas às 4h30 da manhã ele tem que estar na rua. Então é um desafio tremendo. Em alguns casos você vai precisar ter uma subestação do lado da garagem para poder, depende do volume de veículo que você vai carregar. Então, você tem o desafio da infraestrutura colocada. Porque energia nós temos de sobra, né? E não é esse o problema. E o que precisa para construir essa infraestrutura? É a iniciativa privada, no caso dos ônibus, por exemplo, ou depende do governo? Então, aí começam os questionamentos, né? Por exemplo, a Enel em São Paulo, está sendo questionada porque o prefeito Ricardo Nunes tinha o objetivo, por exemplo, do ano passado ter 2.400 ônibus rodando. Tinham 200 e poucos ônibus. Agora entregaram mais 100 e poucos ônibus. Eu acho que eles têm uma frota hoje de 400, 500 ônibus elétricos. A gente já começa a ver isso nas ruas, né? Mas você precisa de infraestrutura, né? De memória aqui, ano passado, acho que a Enel soltou um dado que era a infraestrutura necessária custaria 1,6 bilhão de reais para ser feita. Quem paga isso? Então, de quem é a obrigação de fazer isso? Né? Porque, claro que a Enel tem interesse em vender energia. É o core business dela, vender energia. Mas você precisa preparar isso. Como é que você vai fazer isso? Né? E esse investimento inicial, quem vai fazer? Eu pego um paralelo que é a Colômbia. A Colômbia começou ao contrário. A Colômbia primeiro fez infraestrutura de recarga para 1.500 ônibus e depois comprou os ônibus para a infraestrutura estava pronta, você faz carregamento e põe para rodar. Então, é aquela
máxima nossa da falta de planejamento que a gente tem no Brasil, de você não planejar as coisas adequadamente ou não dar critério. E uma outra coisa que é importante é o seguinte, e a gente está vendo isso na Europa, os veículos, essas novas tecnologias, elas custam realmente mais caro. Então, é natural que se há um impulso do governo, por parte do governo, de tentar ampliar o uso dessas novas tecnologias, ele dá um incentivo. A Europa fez isso, os volumes começaram a aumentar. No ano passado, tirou o incentivo. O que aconteceu? Caiu as vendas de veículos elétricos. Então, por quê? Porque ele é realmente um produto mais caro. Mas eu comprei um carro elétrico fantástico, mesmo os ônibus, estou rodando, estou circulando em São Paulo, eu pego um ônibus elétrico, não tem barulho, não tem nada. Sem dúvida alguma, as novas tecnologias são melhores. Assim como o Euro 6 é muito melhor do que o Euro 3. Ainda que seja um diesel, ele emite menos ruído, ele emite menos emissões locais, né? Ele tem ganhos fantásticos aí de operação, de redução de consumo, então ele é mais eficiente. É a evolução normal que você faz num produto, né? Quer dizer, mesmo considerando os combustíveis poluentes, né, derivados do petróleo, existe um desenvolvimento muito grande, né, com novas tecnologias que permitem uma redução das emissões. Agora, você acha que a necessidade que o mundo tem hoje, né, da redução drástica das emissões, a necessidade até de chegar a zero emissões, você acha que ainda existe espaço para exploração de novos poços de petróleo, como se discute hoje no Brasil? Ou temos que partir definitivamente para combustíveis menos poluentes ou de poluição zero? Como é que você enxerga isso? A gente tem que fazer uma separação aqui da questão do petróleo com a questão do transporte rodoviário. A gente está falando de combustível para o transporte rodoviário, a gente está vendo essas novas tecnologias, novas alternativas, e isso vai acontecer ao longo do tempo. Não sei se você lembra o estudo de descarbonização que a Anfávia fez em 2021, depois em 2024 completou esse estudo, e a gente fez, na época, como Anfávia, 3 cenários. Um cenário é não fazemos nada, vamos ver o que vai acontecer e evolui do jeito que tiver evoluir. Um segundo cenário que é vamos partir para aquilo que está sendo mais ou menos o cenário global, né, de incentivo para essas novas tecnologias. E um terceiro cenário, que talvez é o mais adequado para nós, que é juntar esse cenário global com o uso de biocombustíveis. Então você agregar os biocombustíveis, coisa que a Europa não tem como fazer, os Estados Unidos não tem como fazer, mas nós temos como fazer, né? E o que mostrava exatamente que isso vai desenvolver ao longo do tempo, mas os volumes não são... Uma coisa é a quantidade de veículos novos, de novas tecnologias que eu vou vender nos próximos anos até 2035. A outra coisa é qual é a participação desses produtos na frota, né? Porque a nossa frota hoje tem 50 milhões de veículos. Então isso demora um tempo até eu ter significativamente um volume para isso. Você não estala os dedos e troca a frota da noite para o dia. Então, e agora vamos voltar para a questão do petróleo, né? O mundo não vive sem o petróleo hoje. Não vive. Você precisa criar condições para isso. Você pega, por exemplo, a Europa, que tem base de aquecimento das residências no gás natural. Dá para fazer biometano? Dá, mas nós temos que chegar nos mesmos volumes. Como é que vai fazer? Qual é o investimento necessário para fazer isso? Plástico, como é que você produz? Não, agora nós estamos trocando todas as embalagens, nós vamos usar papel, né? Perfeito, mas isso demanda tempo, né? Tem alimentos que você vai ter que... Como é que você vai fazer? Vai reduzir a validade dele porque, eventualmente, você não vai poder usar um plástico que manteria ele por mais tempo? Não. Não sou da área, nem sei se isso se tem sentido ou não, mas eu digo assim, dizer que a gente vai viver sem o petróleo hoje é ilusório. O que nós precisamos? Otimizar as coisas para que você reduza o efeito desse fóssil e ao longo do tempo você vai substituir. Mas você acha que o planeta tem condições de suportar esse tempo que o mundo precisa? Ou seja, tem salvação? O aquecimento solar está cada vez mais rápido, a gente já está 1,5 graus a mais do que tem. Bom, o verão, nesses últimos tempos no Brasil, mostrou que pode ser insuportável, né? Tem a tendência de que até o ano 2050 haverá refugiados do clima, né? Onde alguns lugares do planeta, se continuar esse aquecimento solar, as pessoas vão ter que fugir para um lugar mais frio. Você acha que dá tempo de a gente adaptar isso? Ou seja, o planeta tem salvação?
Bom, a gente costuma dizer que não tem planeta B, né? Você pode fazer um plano A, o plano B, o plano C, mas planeta só tem planeta A, né? Então a gente vai ter que encontrar soluções que, ainda que não resolvam o problema, que mitiguem o problema, né? E ao longo do tempo, é claro que você vai ter que se adequar a certas condições, né? Então, se nós vamos viver com a temperatura do planeta maior, nós vamos viver com a temperatura do planeta maior. Algumas espécies vão morrer? Vão. Isso não tem jeito. Mas talvez a grande pergunta é assim, mas você consegue fazer isso? Existe uma varinha mágica que transforma isso de um dia para o outro? Não existe. E de fato o que a gente precisa é continuar empenhado em cada um dar a sua contribuição. E isso parece uma bobagem, mas normalmente a gente tem muito hábito de jogar as responsabilidades para o governo, mas nós como indivíduos, qual é a nossa contribuição? O que a gente está fazendo? Né? Na tua casa, quando você sai de um cômodo, você apaga a luz, porque parece uma bobagem, né? Mas eu tenho uma usina lá que está gerando essa energia, que às vezes está entrando com uma turbina a mais, porque meia dúzia de casas colocaram. É uma maneira muito simplista de falar, mas a verdade é assim, se tem o consumo, eu tenho que gerar essa energia. E às vezes eu não estou precisando disso. Você usa o teu carro, tem gente que anda 2 quadras com o carro para ir na farmácia, não vai a pé. Quer dizer, a gente precisa mudar um pouco o hábito de vida, depende de todo mundo. Mas talvez o ponto mais importante é o seguinte, nós não vamos conseguir virar essa chave da noite para o dia. Isso está claro. Mas nós não podemos deixar de tomar as ações necessárias para mitigar isso. O que a gente fala hoje é de 2050 a gente ser net zero. Né? É esse o conceito. Mas net zero não quer dizer que eu não vou emitir. Quer dizer o seguinte, eu tenho um balanço daquilo que eu emito com o que eu compenso. Porque é muito fácil falar assim, não, nós não vamos ter emissão nenhuma. Vamos pegar um exemplo muito simplista, né? Um carro elétrico polui? Aí você fala assim, não polui. Bom, pera um pouquinho. Não emite, né? Não emite, mas do que nós estamos falando? Ah, não, a geração, a bateria... Não, esquece isso. Vamos olhar assim, como é que um carro anda? Qualquer carro, como é que ele anda? Eu tenho que gerar atrito entre o pneu e o piso, para ele poder se locomover, certo? Se não tivesse atrito, as rodas ficariam girando e o carro não sairia do lugar, tá certo? Muito bem, você tem um pneu. Você troca o pneu do seu carro de tempo em tempo. Por quê? Porque ele gasta. E quando ele gasta, ele está emitindo particulado. Está emitindo um material particulado. A quantidade de material particulado que está rodando. Então você fala o seguinte, quando a gente fala assim, a emissão é zero, mas bom, peraí, do que nós estamos falando exatamente? Então, eu desloquei o problema. É bom para o centro urbano? Ótimo, porque as pessoas estão ali. Né? Você pega São Paulo, por exemplo, por que os ônibus têm escapamento vertical? Para evitar exatamente que o ônibus passe do lado das pessoas ali e jogue o gás de escapamento diretamente ali. Ele vai chegar, mas é muito diferente de você ter uma criança ao lado, né, num passeio, e o ônibus jogando o gás de escapamento ali do lado dele. Mas, gozado, é a falta de percepção que a gente tem, não é? Você falou do material particulado provocado pelo desgaste do pneu. Quando você vê essa história da Fórmula 1, por exemplo, que depois de meia hora rodando, o pneu acaba, aí você fica imaginando o que significa 50 milhões de veículos, como você disse, que é a frota brasileira, rodando e gastando pneu nesses asfaltos. Né? Você não tem ideia das toneladas de material particulado que estamos emitindo. E isso não tem como resolver, como reduzir isso. Você quer ver um outro exemplo? Né? Uma das soluções que foram usadas ao longo dos tempos pela engenharia para reduzir o ruído veicular, ruído de passagem, como a gente chama, foi virar o escapamento para baixo. Lembra disso? Os carros tinham escapamento que era paralelo ao piso. Pô, virou tudo para baixo. Não é assim? Ou você fala assim, tudo jogava para baixo. É uma maneira de você reduzir o ruído de passagem. No Chile era proibido. Por que era proibido? Porque a quantidade de particulado que você tinha no Chile era muito grande. Então você vira para baixo e faz aquilo jogar. Então no Chile era obrigado a você ter o escapamento paralelo ao piso. Então, mas são condições específicas de cada país, das necessidades que você tem de adequar o teu produto para cada país. Então, essas são curiosidades que você fala assim, a gente no dia a dia você não percebe isso. Então, quando a gente fala assim, realmente como você falou, né, a gente tinha um target aí de não deixar o planeta aquecer mais do que 1,5 graus. Nós estamos vendo aí pelos dados do IPCC que isso já perdemos um pouco a mão disso, né? Era 2 graus, passou para 1,5 graus. Quer dizer que a gente então perdemos a guerra? Não, talvez a gente tenha perdido uma batalha.
temos que continuar batalhando. Então a gente tem que continuar tentando transformar isso. É fácil? Não é. E você Mas falou do hábito, né? Às vezes, um hábito mais simples que seja, você apagar a luz quando não está usando. Mas você não acha que nos últimos anos, nos últimos tempos, o brasileiro e o mundo como um todo está adquirindo hábitos mais sustentáveis? Eu percebo que parece que isso nós estamos construindo muito lentamente ainda, mas nós estamos construindo uma certa consciência ambiental. Como é que você enxerga isso? Eu concordo com você. Eu acho que realmente a gente tem transformações. Muitas vezes essas transformações vêm pela parte mais sensível do ser humano, que é o bolso, né? Quando a gente, em 2001, a gente teve aquela crise hídrica e nós tivemos os apagões, você lembra disso? Uhum. Nós trocamos uma série de lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes, que tinham um consumo muito menor, iluminava mesmo. Você comprava uma lâmpada de 60 watts incandescente, e então ela consumia 60 watts. E aí você pegava uma lâmpada fluorescente equivalente com o mesmo grau de iluminação de 15 watts. Eu não sei se a relação é essa, mas eu acho que é mais ou menos isso. 15 watts ou 9 watts, sei lá. E aí você está consumindo menos potência, né? Então eu estou, na realidade, economizando energia, estou reduzindo. Isso foi um primeiro passo. Hoje a gente tem lâmpadas de LED, consumo muito baixo. Na fábrica, por exemplo, lá em Resende, nós trocamos 8.000 lâmpadas por lâmpadas de LED. Isso joga o consumo de energia para baixo. Então, mesmo no custo de investimento inicial. Você tem um investimento que vai se pagar ao longo do tempo, né? Você tem que fazer o investimento necessariamente. Mas toda vez que eu uso sempre um paralelo para falar disso, quando você fala, tem um projeto, mas tem que investir, tem que fazer. Vamos lá, muito bem. Você tem dinheiro no banco, você não deixa o dinheiro na conta corrente. O que você faz? Você põe numa aplicação. Tem como você receber o dividendo da aplicação sem você ter aplicado o dinheiro? Não tem, né? Não, né? Não tem. O banco não te dá isso. Eu gostaria muito, né? Até pedir para o meu banco, não tem como você me dar dinheiro? Não tem. Então, você tem que investir. É natural. E você investe para recuperar isso ao longo do tempo. E as pessoas realmente têm mudado os seus hábitos de consumo, né? Tem uma consciência maior da necessidade de você fazer isso, mas muitas vezes elas têm que vir provocadas por alguma maneira. Então, quando o camarada compra um carro, olha, eu estou comprando um carro que o consumo é melhor, ele está pensando no bolso dele, né? E faz sentido. Só que esse consumo menor, eu estou consumindo menos combustível, então eu estou gerando menos emissões. Então, tudo isso está agregado e vem como contribuição em função de uma atitude que se muda. Saltini, em função disso tudo que a gente conversou, né? De mudanças radicais que o mundo está vivendo, a necessidade que a gente tem de criar novas tecnologias, da sustentabilidade, como é que você está enxergando o futuro do setor automobilístico como um todo? É o domínio da China? Você acha que o caminho é esse? É a eletrificação? Como é que você está vendo o futuro? Bom, sem dúvida alguma, os players no mercado estão mudando um pouco, e isso tem uma mudança de postura necessária de quem está há mais tempo nesse mercado, né? Então, é hoje muito difícil você competir com a China, né? A China tem uma estrutura de custo muito baixa comparado com as tradicionais estruturas de custo de produção que a gente tem, né? Mudou muito, tem tecnologia, né? Esses veículos têm tecnologias, estão chegando com grande quantidade de tecnologia, coisa que antigamente a gente taxava o produto chinês de um produto de baixa qualidade, hoje não é verdade, né? Tem tanta qualidade ou mais até do que produtos. Hoje eles produzem tudo, de baixa qualidade e de alta qualidade. Né? E eles têm uma capacidade enorme de fazer isso. E você precisa entender como enfrentar isso, né? E eu posso dizer com muita certeza que as montadoras de veículos pelo mundo são muito eficientes na produção até o seu portão de saída. Aí passou o portão, você tem alguns problemas. Por exemplo, no Brasil a gente tem uma série de custos atrelados aí à logística, que é uma logística que carece, por exemplo, de uma infraestrutura mais adequada, do que você não tenha. E esses custos são atrelados ao seu produto, querendo ou não querendo. Se você tem acúmulo de impostos, né, na estrutura tributária, que é o nosso caso no Brasil, você acumula crédito de impostos, nem sempre você consegue restituir esses créditos, então isso vai acumulando custo, coisa que você não tem. A gente teve no Brasil, por exemplo, o Reintegra,
que era um mecanismo no qual você exporta, quando você compra os insumos para produzir um produto, você paga pelos impostos desse insumo e você se credita desse valor. Quando você vende no mercado interno, depois que você agregou o valor, você vai também taxar esse veículo de impostos e, portanto, esse produto. Portanto, aquele crédito que você comprou, você desconta aqui para recolher o imposto resultante. Quando você exporta, não tem imposto, mas eu comprei esse insumo e estou com crédito lá. Então eu aumento a minha exportação e eu pioro o meu crédito. Isso acaba, em algum momento, porque o governo não te devolve isso, o Reintegra era um mecanismo que permitia fazer isso, você fica com esse crédito, em algum momento ele acaba virando custo para você, porque você não consegue recuperar esse valor. Então, se o país, por exemplo, se o Brasil não olhar para essa questão da competitividade, e essa é a palavra-chave, competitividade, você precisa trabalhar e tratar de igual para igual, a gente realmente, você vai ter muita dificuldade para competir, por exemplo, com um chinês que tem Reintegra, né? Não sei o nome lá, mas ele tem uma recuperação desse crédito lá. Me diga agora, então, o que a Volkswagen Caminhões no Brasil está oferecendo para o consumidor, para o mercado brasileiro aí no futuro? O que a gente sempre procura é ouvir o cliente e entregar a melhor solução de transporte para o cliente, né? O nosso próprio slogan já diz isso, né? A gente faz um produto sob medida. Menos você não quer, mais você não precisa. Faça um produto sob medida para o seu negócio. Esse é talvez o grande mote de sucesso da empresa que lidera o mercado de caminhões há 21 anos. Né? Uma empresa com uma engenharia totalmente nacional, com produto desenvolvido aqui, e realmente brigando com grandes players mundiais, né? Num mercado extremamente competitivo como é o Brasil, mas você tentando fazer a diferença. E o que a gente planeja é continuar dando a nossa contribuição com soluções mais sustentáveis de transporte, está no nosso DNA, oferecer essas soluções, tecnologia, o contínuo desenvolvimento. Não é à toa que a gente hoje testa lá uma bateria com nióbio junto com a CBMM e com a Toshiba, ou seja, uma bateria de carga ultra rápida que permite você agregar na bateria de lítio nióbio e conseguir uma carga de 10 minutos, o que a gente chama de carga de oportunidade. Então você conseguiria resolver algumas questões importantes aí, principalmente no transporte público. Eu não precisaria carregar todos os ônibus numa garagem. Quando ele para no que a gente chama de ponto final e o motorista vai tomar um café, vai no banheiro, você consegue carregar, e o próximo já chega lá e carrega no mesmo local, ou seja, porque em 10 minutos você já carregou e ele foi embora. Então você tem soluções aí que a gente continua trabalhando e mais do que isso também, de você tentar minimizar o seu impacto para o meio ambiente. Então a gente tem metas de descarbonização e de pegada de carbono dentro da própria fábrica, né? Como eu disse, a gente trocou lâmpada de LED. A gente hoje, por exemplo, no primeiro enchimento dos veículos produzidos na linha de produção, a gente já tem 10% de HVO. Então eu compro um diesel que viria só com hoje 14% de biodiesel, já compro ele com mais 10% de HVO. Então eu estou com 24% de biocombustível no primeiro enchimento. Nossa tendência é tentar aumentar isso. Então, outros fatores que você pode tentar contribuir, né, exatamente para mitigar esse impacto do aquecimento global, não apenas no produto, mas também na sua operação, né, e na forma como você se relaciona com a sociedade. Maravilha. Você assistiu aqui a entrevista com o Marcos Saltini, que é vice-presidente da Volkswagen Caminhões. Foi um prazer recebê-lo aqui, Saltini, no Auto Informa Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagem. Prazer meu, Joel. Muito obrigado aí pela recepção, pelo papo. Foi muito agradável, como sempre. Estou à disposição. Muito obrigado. Um abraço.